Semana passada nós começamos um estudo sobre a situação dos servos de Deus no tempo da apostasia. E eu fiquei no primeiro ponto, né? E se Deus quiser vamos falar hoje o restante, os 2 próximos pontos. O texto base é Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1 diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João andava vestido de pelos de camelo e trazia um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel silvestre. Pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Amém. Semana passada, só para a gente se inteirar do que a gente está tratando, para quem chegou hoje e não veio quinta passada, eu fiz uma introdução sobre quem é João Batista na Bíblia. Dei alguns textos curiosos a respeito da semelhança entre João Batista e o profeta Elias. Lembram? Falei do jeito que anda, do jeito que fala, da roupa que veste e tal. E João Batista, aprendemos na semana passada que João Batista é o homem que está no meio da mudança de alianças. Da antiga para a nova aliança, João Batista é no meio, e não apenas isso, mas ele é uma pessoa estratégica nessa mudança de antiga para a nova aliança. João Batista nasceu numa religião, num período onde a religião está corrompida, e nós documentamos isso na semana passada, e no templo havia uma casa de câmbio, um percentual ia para o sacerdócio, haviam pessoas que vendiam animais. Tudo isso porque a gente que está 2000 anos longe do texto, parece que tipo assim, é uma casa de câmbio dentro da igreja e tal, mas só que o pessoal daquela época, a maioria gostava dessa ideia, porque ela gera praticidade. Alguém teve uma sacada e falou assim: uma casa de câmbio lá no templo, porque, como eu expliquei com calma a semana passada, o dinheiro romano corria no dia a dia, mas no templo só entrava o dinheiro judaico, e às vezes a pessoa esquecia. Não tem aquelas pessoas que vêm para a igreja na hora do ofertório, ela quer ofertar, mas ela esqueceu o dinheiro, esqueceu a carteira, esqueceu a bolsa no carro, esqueceu. Então a casa de câmbio, ela gerava uma facilidade, já que o templo ficava no monte. Então, subiu o monte, você não ia descer a montanha para poder ir numa casa de câmbio na hora do sacrifício, não dava. Então, aquilo gerava um benefício, gerava uma praticidade, a casa de câmbio. E os animais, mais ainda, porque imagina no Cordeiro Pascal ter que criar um animal 5 dias em casa e depois ter que subir a montanha puxando, dependendo da condição financeira. A pessoa que tinha mais dinheiro levava um novilho, a pessoa que tinha menos dinheiro levava um carneiro, e a pessoa que era pobre levava um pássaro, uma rolinha, 2 rolinhas ou 2 pombas. E aí a rolinha é uma espécie de pomba silvestre. E aí
imagina o trabalho que dava isso. Então é melhor a pessoa levava o dinheiro, chegava lá no templo, já tinha tudo lá. Está tudo mais fácil, está tudo mais simples. E como isso reflete exatamente a nossa geração, onde na religião se compram coisas que facilitam a nossa vida. Na religião, pessoas levantam a mão e falam assim, isso aqui é uma água, e essa água vai curar você e vai facilitar a tua vida. Isso aqui veio de Israel. Isso aqui veio do Jordão, isso aqui veio de Belém, isso aqui veio não sei da onde, tal. Quer dizer, tudo isso, lá, a finalidade que ele mostra é também benefício. Assim como a casa de câmbio dentro do templo gerava um certo benefício e conforto, assim como a venda de animais gerava um certo benefício, praticidade e conforto, hoje também a gente vê, nesse contexto, o que eles estão vendendo também é facilidades, conforto, praticidade, saúde, vitória e tal. Bom, então a gente está mais ou menos no mesmo contexto. E como é que a pregação, a mensagem, o sermão qual a situação do servo de Deus no meio da apostasia? Como é que a gente se comporta? Bom, no primeiro ponto, nós aprendemos semana passada, que a corrupção mostra a hora de mudar de endereço. Citei Lucas 3:2, onde João Batista muda de endereço. João Batista para de frequentar o templo, porque está corrompido, e vai para onde? Para o deserto da Judéia. João Batista muda de endereço, ele abandona toda aquela tramóia, todo aquele negócio todo de sacerdócio, de música, de não sei o que lá, e ele vai para o deserto. Só que não é só o João Batista que muda de endereço, Deus também muda. E no terceiro ponto a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Deus também muda de endereço, porque a Bíblia diz, capítulo 3, versículo 2 de Judas, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João. Então quer dizer, João está no deserto, já não está mais lá no meio do templo, e parece que a palavra de Deus também agora está no deserto. No contexto da corrupção, João mudou de endereço, e Deus meio que foi com João, né? Não ficou lá no templo. E aprendemos na semana passada que esse texto de Lucas 3:2 é uma denúncia grave de Lucas. E o Lucas deve ter pensado, como é que eu faço para denunciar uma coisa grave que está acontecendo na religião, mas eu sei que depois da minha morte esse material pode ser destruído. Já sei, vou colocar no Evangelho, porque o Senhor vai velar pela palavra para cumprir, e vai guardar essa palavra, vai chegar, e 2000 anos depois, um pessoal lá em Campinas, o João não sabia que existia Campinas, mas só para a gente pensar, um pessoal lá em Campinas, numa quinta-feira, vai abrir o texto e vai perceber, vai ter essa sacada, que lá em Lucas 3:2, está escrito que sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, e aí nós aprendemos na semana passada que a palavra sumo sacerdote nunca teve plural. Sumo sacerdote só tem um. E Lucas capítulo 3, versículo 2 é a primeira vez que aparece sumos sacerdotes, e a gente percebeu que eles alternam de ano em ano, passa do sogro para o genro, do genro para o sogro, né, e tal. Eu li alguns textos comprovando sobre isso. Então, no primeiro ponto, a corrupção mostra a hora de mudar de endereço. Se você está aqui na Genuína e você percebeu que aqui a gente vai abraçar heresias graves, é a hora de mudar de endereço e procurar uma igreja de verdade. É a hora de mudar de endereço. Porque a corrupção mostra a hora que só assim não dá mais para mim. Tem gente que fica falando assim, mas eles estão precisando de mim, pastor. Eu sei que está tudo errado, mas eles precisam de mim. Então, precisa do seu bolso. Precisa de explorar você. É isso que eles precisam. Tá certo? Eu me lembro lá no primeiro prédio da Genuína, lá na Francisco Glicério, vinha muita gente por causa da rádio, todo culto tinha 10, 20 visitantes, vocês lembram? E aí, uma delas, aí, pastor, minha situação está essa assim, quer dizer, uma igreja, cada dia uma campanha, cada campanha 7 envelopes, cada envelope não sei quanto, não haja dinheiro. E aí, eu falei, por que você não sai? Ela falou assim, porque eu não posso sair, porque o pastor falou que eu vou estar debaixo de maldição. Eu queria saber do senhor se é verdade. Eu falei para ela, mas debaixo de maldição você já está.
Faz hora. Quanto tempo você congrega lá? 5 anos. Falei assim, debaixo de maldição já está faz 5 anos. Porque, meu Deus do céu, não se prega de Jesus nesse lugar? Ela ficou assim e tal. Enfim. E agora vamos para o segundo ponto, para quem está anotando aí. No contexto de corrupção, você pode escolher preparar o caminho do Senhor. No contexto de corrupção, você pode escolher preparar o caminho do Senhor. João Batista, veja, na época de Jesus, pesquisem isso que eu estou falando. Você não vai achar isso na Bíblia, porque é tradição, e a Bíblia não vai ter as tradições judaicas. Mas há 2000 anos atrás, quando Jesus surgiu no cenário pregando, existiam algumas seitas do judaísmo. As mais conhecidas são os saduceus e os fariseus. Mas não tinham só eles. Além dos saduceus, dos fariseus, tinham os essênios, tinham os zelotes, por exemplo. Tem outros partidos, mas vamos falar desses daqui. Quem eram os essênios? Os essênios eram uma comunidade que não aceitava as distorções do judaísmo. Eles foram lá para o Mar Morto, e hoje você tem as ruínas do Mar Morto, as ruínas em volta do Mar Morto, num lugar chamado Qumran. Qumran. Q-U-M-R-A-N. Se você quiser procurar, ou o acento tiozinho em cima do A. Qumran. Tá certo? Ou com M no final. Tem essas versões aí em português, quando é transliterado é assim. E aí, tem uma turma que fala, não, o João Batista fazia parte dos essênios, ele fez parte dessa comunidade aí na beira do Mar Morto, pertinho do Mar Morto ali, pertinho de Jericó, uns 5 quilômetros de Jericó, esse lugar aí na Judéia. E aí a turma fala, uns falam que João Batista fazia parte, outros falam que não, tal. Quando você vai visitar esse lugar lá em Israel, passa um vídeo, você entra numa sala de vídeo, e aí passa um vídeo, e no vídeo eles dão a entender que o João Batista fazia parte. No vídeo da arqueologia deles lá, tal, eles falam, parece que o João Batista fazia parte, saiu daqui para pregar, tal. Enfim, existem esses partidos. Fazendo parte ou não dos essênios, o João Batista fez uma coisa muito importante, porque naquele contexto, isso que eu vou falar agora não tem na Bíblia, porque é tradição que foi sendo incorporada até o nascimento de Jesus, eles usavam a mikvá. A mikvá é um tanque eu vou falar batismal, mas não é essa palavra, é um tanque de purificação, com água limpa, e aí a pessoa, antes de entrar em determinados ritos do templo, ele se banhava ali totalmente, entrava e tinha que se entrar tudo dentro mesmo, não é só igual os muçulmanos que lavam as mãos, os pés, a orelha e a boca, não, eles lavavam tudo, era um banho ritual, essa é a palavra, e para isso eles cobravam dinheiro, e só quem podia servir de banho a essas pessoas eram os sacerdotes, isso está bem detalhado aí na tradição judaica. Se você pode procurar sobre o que é uma mikvá, M-I-Q, mudo, V-A, e H no final, uma mikvá, ou talvez você vai achar a palavra mikvot, é só colocar o ot no final, porque o ot no hebraico é o plural feminino, uma é mikvá, duas mikvot, e aí eles, então, ganhavam muito dinheiro, porque os sacerdotes de mais nome cobravam caro. Então, você chegava lá e disse, eu vim para o trabalho aqui no templo, mas eu me purifiquei na mikvá do sacerdote fulano. Aí os caras falaram, nossa, tipo hoje, tem uns pregadores que cobram tanto, aí você vai lá, você fez o curso com ele, ele assinou sua Bíblia, não sei o que lá, é o dele, ou então, essa febre que tem de 12, agora deu uma acalmada, mas eu sou dos 12 do fulano de tal, aí a pessoa fala, nossa, você é dos 12 do fulano, do apóstolo Beltrano, tal. Então tinha essa pegada, de a pessoa chegar lá nas cerimônias do templo, nos rituais do templo, e eu me purifico sempre na mikvá de fulano de tal. Aí o pessoal fala, bom, o que o João Batista fez? O João Batista fez que ele saiu dali e ele começou a purificar as pessoas de graça.
Ele começou a purificar as pessoas de graça e tal. E aí, quando ele começa a purificar o pessoal de graça, gera um rolo lá em Jerusalém, porque eles mandam sacerdotes sair de Jerusalém para ir até as campanhas batismais lá do Rio Jordão, perguntando para João Batista: escuta, mas você está fazendo isso em nome de quem? Essa mikvá que você usa é sua mesma? É de quem? Como é que funciona? Quanto você paga para quem? E o imposto? E o percentual? E não sei o que lá. É em cima disso o assunto. Então, segundo ponto, no contexto de corrupção, você pode escolher preparar o caminho do Senhor. João Batista optou em sair de tudo e ir para o deserto, onde de graça ele realizava as purificações rituais e ele podia exercer um ofício realmente sacerdotal. Aí você regala o olho nesse momento e fala assim: peraí, pastor, João Batista exercer um ofício sacerdotal? Então, só quem podia fazer o banho ritual era sacerdote. E para ser sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Lembra dessa história? Para ser sacerdote tinha que ser de onde? Tribo de Levi. E para ser sumo sacerdote, tinha que ser, além de ser da tribo de Levi, tinha que ser da casa de Arão. Então você tem que ser da tribo de Levi, você pode ser sacerdote. Mas para ser sumo sacerdote, tem que ser da tribo de Levi, da família de Arão. Bom, acontece que lá em Lucas, capítulo 1, versículo 5, presta atenção aí quem gosta de aprender a Bíblia. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 5, tem uma notícia aí para essa situação. 1:5. Diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Quem é Zacarias? Pai do João Batista. E o Zacarias vivia, ele era o quê? Sacerdote. Se ele era sacerdote, ele era de qual tribo? Da tribo de Levi. Logo, o João Batista tem ascendência sacerdotal. O João Batista pode ser sacerdote, sim. Então ele pode batizar, não falava batizar naquela época, batizar é uma palavra cristã, mas ele podia fazer o ritual da purificação? Sim, ele era sacerdote, ele é da tribo de Levi, ele é sacerdote, só que ele fazia o dele sem cobrar nada de ninguém. Quando a pessoa chegava na mikvá de João Batista, ele dizia o seguinte: tem um outro jeito de se purificar, e é de graça. É como? Confessa seus pecados, abandona seus vícios, se limpe mais do que da poeira, do pó da estrada da Judéia. Você pode limpar sua alma para você servir a Deus de verdade. E aí a pessoa diz: como que funciona? Você confessa seus pecados, você abandona seus pecados, você abandona vício e tal. E o João Batista era sacerdote. Ele tinha ascendência sacerdotal. No documento, quando alguém fosse perguntar para João Batista, ele dizia assim: aqui minha carteirinha. Aqui meu pai, quem é meu pai? Eu sou filho de sacerdote, meu filho. Meu pai é o sacerdote João Batista. Está aí no texto, capítulo 1, versículo 5. Da ordem de Abias. Procura lá, meu nome está aí. E aí o pessoal ficava naquela: não, então, mas você com essa roupa. O João Batista, então, mas não é roupa. Não é roupa a questão. Então, no deserto, João cumpre uma profecia importante. João cumpre uma profecia importante. E essa profecia está em João, capítulo 1, versículo 19. Agora a gente começa a entender por que os sacerdotes estão preocupados com João Batista. João, Evangelho, capítulo 1, versículo 19, diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? O João está lá descendo a madeira, lá batizando a turma aos milhares por dia, e os sacerdotes tudo de orelha em pé lá em Jerusalém, na sede. Só não, vamos mandar uma delegação de sacerdotes e levitas. Preste atenção aos detalhes. Sacerdotes e levitas, porque tem levita que não queria oficiar como sacerdote, aí fica como levita. Mas todo sacerdote tem que ser levita. Nem todo levita é sacerdote, mas todo sacerdote é levita. E aí, a Bíblia diz no versículo que nós lemos, no versículo 1 o quê? 19, que foi uma delegação de levitas e sacerdotes direto da capital
E chegaram lá em Jerusalém, chegaram lá na beira do Rio Jordão. Isso aí é em Betânia. Tem 2 Betânias na Bíblia. Enfim, essa é do lado. Se você está na frente se você está dentro do Rio Jordão, olhando para o norte, essa Betânia fica do lado direito, onde hoje é a Jordânia, é ali. E aí, eles vão lá para perguntar para João Batista: quem és tu? Que é o versículo 19. E ele confessou e não negou, dizendo: eu não sou o Cristo. Então, vocês estão achando que eu vim aqui com uma aspiração messiânica? Eu não sou o Cristo. E ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Versículo 1. Perguntaram: então, quem és? Você é o Elias? Por que eles perguntaram se você é o Elias? Por 2 coisas. Primeiro, porque a roupa dele era igual à da roupa do profeta Elias, que a gente já viu semana passada. Segundo, porque o João Batista, os judeus, eles esperavam pelo profeta Elias. O último versículo do Antigo Testamento é uma promessa de que o profeta Elias ia voltar a aparecer em Israel. Os 2 últimos versículos de Malaquias 4, 5 e 6, fala que nos últimos dias o Senhor ia mandar o profeta Elias de volta. Então, quando eles chegam lá, o cara está batizando. Mas você é sacerdote para batizar? Vê meu documento e eu posso fazer isso que eu estou fazendo. Mas você, quem é você? Ele disse: eu não sou o Cristo. Aí eles perguntaram: não, ok, então você é o Elias que a gente está esperando? Porque se fosse, já era uma heresia, e eles já iam para cima do João Batista. És tu Elias? Ele disse: não. És tu o profeta? Veja com calma na sua Bíblia, se aparece o artigo definido o aí. És tu o profeta? As melhores traduções vão aparecer assim: és tu o profeta? Algumas versões não vão aparecer. Não sei como é que está. Aí não aparece, por exemplo. Mas vem na sua Bíblia. Qual aparece, levanta a mão. Beleza. Qual não aparece, levanta a mão. Por que tem que aparecer o artigo definido o aí faz toda a diferença? Porque se ele perguntar assim: você é profeta? E ele fala não, isso é o quê? Mentira. Ele não é profeta. Mas quando pergunta: és tu o profeta? Ele está falando de um profeta específico. E o João Batista disse: não. Qual é o profeta que eles estão perguntando? O profeta de Deuteronômio 18. Porque lá em Deuteronômio 18 tem uma profecia que Deus diz a Moisés assim: eu vou levantar no meio de vocês um profeta semelhante a mim. E a ele vocês vão ouvir. Quer dizer, essa profecia se cumpre em Cristo. Um profeta semelhante ao Pai é Cristo. Então eles perguntam: você é o profeta? Ele diz: não. E aí a sua Bíblia, se não apareceu o artigo definido, não precisa ficar desesperado querendo jogar a sua Bíblia no lixo. É um problema de tradução. Mas no versículo 25, na sua Bíblia está resolvido. Porque lá eles dizem assim: então por que batizas tu se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Aparece, não aparece? Aparece, nem o profeta. Ele não perguntou se você é profeta, mas se você é o profeta de Deuteronômio 18. O profeta que nós aguardamos. Voltamos lá, versículo 22. Finalmente lhe disseram: quem és? Dá-nos uma resposta para que levemos àqueles que nos enviaram. O que você diz de ti mesmo? E aí vem a resposta de João Batista. João respondeu com as palavras de quem? Do profeta Isaías. Do profeta Isaías. Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Então, segundo ponto, no contexto de corrupção, você pode escolher preparar o caminho do Senhor. Obviamente, a preocupação dos sacerdotes era contra o batismo. Por que você está fazendo isso? Você é sacerdote? Por que você está fazendo isso? Quanto você cobra? Para quem vai o dinheiro? Para quem? Quando eles chegaram lá, é tudo de graça. E o João Batista não estava com roupa de linho, não. O João Batista não tinha mitra, não tinha nada não tinha, ele só pregava o arrependimento. Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus.
E aí quando eles perguntam, mas tá bom, então se você não cobra nada, se é tudo de graça, você não usa a roupa que o sacerdote deve usar, mas você tem a filiação para ser sacerdote, beleza. Me dá uma resposta, o que eu falo lá na capital? O que eu falo lá em Jerusalém? Você é quem então? E ele diz assim, então leva essa. Isaías 43, porque o texto que ele cita é Isaías, é exatamente o texto do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3, que diz o seguinte: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda para o nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro serão abatidos, o que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso será aplainado, e a glória do Senhor se manifestará a toda a humanidade, e toda a humanidade juntamente verá, pois foi a boca do Senhor que disse isso. E aí o João Batista, quando o pessoal fala assim, mas então quem é você? Ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Veja, eu sou a voz do que clama. Tem gente que lê, quem é João Batista? Ele é a voz que clama. Não. Faz toda a diferença. Eu sou a voz do que clama. Em outras palavras, João Batista está dizendo o seguinte, eu sou a voz de Deus. Quem está clamando aqui é Deus. Quem está clamando no deserto aqui é Deus, e eu só estou me emprestando a minha garganta. Só estou sendo instrumento. Mas tudo que está acontecendo aqui é Deus que está falando. É Deus que está fazendo. A gente tem que resgatar essa questão. Uma vez uma pessoa perguntou assim para a Vanessa, por que você chama o César de pastor na igreja? Ela falou assim, porque ele é meu pastor. Ali ele pregando, ele é o pastor. Ele está falando a palavra de Deus também para mim. A gente tem que resgatar essa questão. Como eu devo reagir num contexto de apostasia? O João Batista saiu fora. Primeiro ponto, apostasia, hora de mudar de endereço. Segundo, você pode, num contexto de apostasia, utilizar seu tempo, seu dinheiro, suas possibilidades, seus talentos, seus dons, para preparar o caminho do Senhor. Porque num contexto de apostasia, o que mais se precisa é que o Senhor venha. Mas o Senhor, para chegar, essa palavra de Isaías 43, deixa aí Isaías 43, essa palavra de Isaías 43, é uma palavra que é a seguinte, na cultura da época, quando um governante, quando um rei, um monarca, uma pessoa de esplendor e tal, ela ia visitar outro reino, então o rei daquela cidade que vai receber o visitante, ele mandava os funcionários, eu estou falando de 1.000, 2.000, quantos precisar, como é que eu falo? Endireitar a estrada real. Então, o rei ia chegar, então ele viajou não sei quantos centenas, talvez milhares de quilômetros, e aí ele chegava na carruagem, e aí como ele sabia que estava chegando diante do outro rei? Porque a estrada ficava reta, os montes eram abatidos, e os vales eram levantados, e aí ficava aquela coisa linda assim, aquele parecendo uma planície, e a estrada no meio, a estrada larga, a estrada grande, e aí ele falou, agora, aqui sim é um caminho para um rei, aqui sim é um caminho para um rei, e é exatamente emprestado dessa cultura, que Deus profetizou a respeito da chegada de Jesus Cristo. Ele diz o seguinte em Isaías 43, conforme eu já li, voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireita no deserto a vereda para o nosso Deus, todo monte tem que ser aplainado, e todo vale tem que ser erguido, levantado, soerguido, preparado, e tudo que é escabroso tem que ser aplainado, tem que ficar tudo pronto, tem que ficar tudo bonito, porque o rei vai passar, porque o rei dos reis, o senhor dos senhores vai chegar. E aí o João Batista assume essa responsabilidade,
Enquanto lá no templo estão só pensando em dinheiro, enquanto lá no templo estão dando banho em troca de dinheiro, enquanto lá no templo tem casa de câmbio instalada e todo mundo ganha percentual, o João Batista vai para o deserto e diz assim: eu vou ser voz de Deus, eu vou ser boca de Deus, para fazer a vontade de Deus, e eu vou abater os montes, mas não são montes normais, ele está falando de gente, eu vou abater os altivos na palavra, eu vou levantar os que estão caídos na palavra, e vou deixar tudo pronto, porque o Senhor dos senhores vai chegar. Então, como eu devo reagir num contexto de apostasia? Você pode preparar o caminho do Senhor. Você pode preparar o caminho do Senhor, porque hoje, num contexto de apostasia, a pessoa fala assim: detectei. Eu acho que a igreja onde eu congrego, ou onde eu fui, onde eu era, sei lá, eu acho que lá é apostasia. Eu acho que ali está errado. Aí sabe o que a pessoa faz? Vai para casa. Fala: eu vou ficar só em casa, parecendo um caramujo. Vai ficar lá dentro, tal, e acabou. O João não foi para casa. Num contexto de corrupção, o João não foi para casa. O João não ficou maldizendo: porque hoje em dia, porque não sei o quê, porque... Não, o João não fica maldizendo. O que o João está maldizendo? Nada. Ele vai para o deserto e começa a pregar. O João não ficou criticando. O João não ficou lá postando coisa no Instagram, no Facebook. Não. O que o João fez? Arregaçou as mangas e começou a exercer o seu ministério diante de Deus, de um jeito que nenhum levita havia feito antes. Ele não é levita? Ele não é descendente lá? Não falamos, não mostramos aí o texto? Falou: não, já que eu tenho esse chamado, eu vou exercer esse ministério então agora. De agora para frente é isso aqui que eu vou fazer para mim. A gente tem que ter essa ideia, não ficar com a cabecinha de, sabe, aí um monte de crente cheio de não me toque, porque é isso, e só escandalizando, só falando mal de pastor, de igreja, de ministério, tal. E aí, o grande problema é que hoje as pessoas, elas ficam escandalizadinhas e aí fica só enchendo o saco. Pastor, eu fui decepcionado. Foi. Quem se decepcionou? Fulano, ele falou assim de mim. Puxa, deve ser ruim e tal, não sei o que lá. Quer dizer, mas agora você vai morrer por causa disso? Não, meu filho, levanta. Bate a poeira. Ninguém te avisou que é assim, não? O texto usado é Isaías 40, onde o Senhor diz: voz do que clama. Tem outras vozes que podem ser emprestadas para que a voz do Senhor seja ouvida. Não é só o João Batista. Não é só o João Batista. Tem outras pessoas que podem emprestar sua tenda, seu templo, que é o seu corpo, sua voz, sua garganta, para que a voz do Senhor seja ouvida. Para que a voz de Deus seja ouvida. Você está entendendo? Agora, a nossa geração, o cara é pastor, ou é presbítero, ou é diácono, ou é diaconisa, ou é missionária, ou é missionário. Aí você vai conversar, a esposa do cara está lá chorando, porque lá dentro de casa ele é o capeta. É o Satanás em figura de gente. A mulher fica toda com medo, porque comigo é assim. Você está emprestando sua voz para Satanás? Está em toda a sua instrumentalidade, é para o cão? Não, num contexto de apostasia, você pode ser boca de Deus, você pode ser voz de Deus. João Batista arregaçou as mangas e começou a exercer o ministério como ninguém nunca tinha feito. Ele era levita porque ele já nasceu assim, mas ninguém nunca tinha feito o que ele fez. Ninguém nunca tinha feito o que ele fez. Você também pode preparar o caminho do Senhor. Amém, irmãos? Abre aí em Malaquias. Eu estou lembrando de um texto, eu falei em Malaquias 4, quando profetiza a volta de Elias. Mas capítulo 3, versículo 1 tem alguma coisa também, quer ver? Malaquias capítulo 3, versículo 1 diz assim: vede,
eu envio o meu mensageiro. Tem alguma versão aí com vocês que fala anjo? Opa, obrigado. Obrigado. Que na minha cabeça aqui no hebraico fala anjo. Vede, eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Ele está dizendo o seguinte: eu vou enviar o meu anjo, que vai preparar o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais, e ele vem, diz o Senhor dos exércitos. O João Batista está sendo chamado de anjo. Irmão, você pode cumprir ainda algumas profecias da Bíblia, se você quiser, se você se dispuser, se você se entregar. Você pode trazer almas a Cristo. Ah, pastor, mas minha mãe, meu pai, sei lá quem, é difícil, é uma pessoa muito difícil, pastor. Eu acho assim que pau que nasce torto, morre torto, porque não sei o que lá. Apresenta para ele o carpinteiro de Nazaré. Ele pode desentortar qualquer um que nasceu torto. Qualquer pau que nasceu torto, nas mãos do carpinteiro de Nazaré, é endireitado, e você pode apresentar. O que o João Batista faz no contexto de apostasia? Apresenta Jesus. Porque João Batista se dispôs, profecias foram cumpridas. Segura isso aí. Pensa no que eu estou te falando. Porque a profecia essas profecias que eu estou lendo aqui, por exemplo, essa de Malaquias. Essa profecia de Malaquias é 300 anos antes de João Batista nascer. Eis que eu envio o meu anjo que vai adiante de vós. Quem é esse anjo que cumpre essa profecia? É o João Batista, meu filho. Sabe quantos anos a profecia de Isaías? Mais de 400 anos antes de João Batista chegar. Eis que eu vou adiante de você e preparo o caminho. Como é que é? Lá, Isaías 40, não é? Vamos lá. Isaías 43, de novo, terceira vez que eu vou ler esse texto. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda para o nosso Deus e tal. Quem cumpre essa profecia? João Batista. Quando? Num contexto de corrupção. Num contexto de corrupção. Você também pode cumprir. Você também pode observar, obedecer algumas profecias bíblicas. De Isaías 61, por exemplo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregoar boas novas, tal. Você pode cumprir. O Espírito do Senhor também vai estar sobre você. E porque João Batista se dispôs, profecias foram cumpridas. Por isso João reconhece, quando o pessoal vem encher a paciência dele, ele diz assim: vocês querem saber quem eu sou? Eu não sou o profeta Elias. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Messias. Eu não sou o profeta de Deuteronômio lá. Então quem que você é? Ele falou: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz. Eu sou a voz. Eu sou a voz de Deus. Você também pode ser. É uma situação difícil na família, você pode ser a voz de Deus. É uma situação complicada lá no casamento, você pode ser voz de Deus. Você pode ser voz de Deus. Não está fechado. Deus ainda pode falar através de homens, de mulheres. Deus fala através de pessoas. Amém, irmãos? Terceiro, e a gente termina. O verdadeiro servo de Deus não ostenta títulos. Não ostenta títulos. Eu sou de uma época onde eu me converti na Assembleia de Deus, onde a pessoa primeiro ficava em prova. Aqui em Campinas tinha isso? Não? Tipo assim, eu estou em prova para pastor. Aí tipo assim, ele está aprovado, passou pelo crivo, mas não foi consagrado a pastor. É só daqui tantos meses. Tipo assim, está todo mundo de olho no cara. A mulher tinha que fazer uma carta, e a gente ia vendo, vamos vendo. Eu estou em prova para o presbitério. Aí, eu nunca gostei disso,
Porque, frequentemente, eu achava gente, assim, interesseiro no meio. Tipo assim, o cara não vale nada, mas agora que ele está em prova para diácono, então, meu irmão, ele é uma bênção. Por quê? Porque ele está em prova. Aí quando ele vira diácono, pronto. Diaconou o irmão, meu filho. Ninguém mais segurava. Tinha que resistir o diácono. E ele pulará em vós. Alguma coisa assim. Ou então o presbítero virava um presbicho. Meu Deus, mas irmão, semana passada o senhor estava todo love, aí casando seu cara. Então, pastor, mas agora meu marido foi consagrado, agora acabou. Agora. Então, o servo de Deus não ostenta títulos. Não ostenta títulos. Por que eu estou falando isso? A gente aprendeu que João Batista era uma pessoa importante. Para a religião, o João Batista era uma pedra no sapato, né? Ele está lá no Jordão fazendo os batismos dele em paz, não cobrando nada de ninguém, comendo gafanhoto para viver, mas o pessoal da sede, da capital, do templo maior, manda a turma lá encher a paciência dele. Mas como é que é isso aí? Quanto que é? Em nome de quem? Levita, como é que funciona? Tal, enchendo o saco. Então, para a religião, João era uma pedra no sapato. Para Herodes, João era um acusador contumaz. Ele viu Herodes e falou: essa mulher não é toda, teu irmão. É por isso que ele morreu, na verdade. Para o povo, João era um pregador eficaz. Porque ele pregava sem cobrar nada, batizava sem cobrar nada, pregava um arrependimento, as pessoas realmente mudavam de vida, e o João Batista começou a ter discípulos. Por exemplo, André e Pedro, os dois irmãos, eram discípulos de João Batista, primeiro. Leia lá em João capítulo 1, que você vai ver a historinha lá, capítulo 1, versículo 30 e poucos, 40, você vai achar lá, que o André e o Pedro eram discípulos primeiro de João, e depois passaram a ser discípulos de Jesus. Mas João Batista não era qualquer um. Eu disse aqui com calma, falei assim, vou falar com calma agora, mas no terceiro ponto a gente vai tratar esse assunto. E eu falei para vocês lá que o João Batista na verdade não era qualquer um, mas ele, por ser levita, ele era um sacerdote. Tá bom, mas na vida real ele não era um sacerdote qualquer. O João Batista era o sumo sacerdote. Pela Bíblia, o João Batista era o sumo sacerdote. Porque para ser sacerdote tinha que ser de qual tribo? De Levi. E para ser sumo sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, mas da casa de Arão. Voltamos lá em Lucas capítulo 1, versículo 5, e vamos saber quem é João Batista de verdade. Diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e sua mulher era das filhas de Arão. Eu não sei se você sabe, pesquisem, tudo que eu estou falando, pesquisem. Mas o que define o nascimento do judeu é o ventre. O que define o nascimento de que tribo é? É o ventre. É a mãe, não é o pai. E a Bíblia diz no texto que eu estou apresentando para vocês, que o João Batista, ele era levita porque o pai dele era sacerdote, mas ele tinha uma aspiração para ser sumo sacerdote, porque a mãe dele, além de ser da tribo de Levi, era da filha de Arão. Ela era filha de Arão. Aí você fala: pastor, tudo bem, o senhor fala para a gente pesquisar, mas é muito vago o senhor falar isso aí. Que tipo assim, não, então beleza, porque é filho de Arão, então ele tinha que ser a bola da vez como sacerdote. Então eu vou dar uma ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco evidências para vocês, aí quanto vocês acharem que precisa, para mostrar que João Batista era o sumo sacerdote. Evidência número 1. A mãe de João Batista era filha de Arão. Texto, Lucas capítulo 1, versículo de número 5. Evidência número 2. O sumo sacerdote, ele nunca podia vestir, diz o texto, a roupa do comum. Ele vestia sempre o linho fino, o éfode, o peitoral. Isso aqui não é roupa de sacerdote que eu estou falando, é o sumo sacerdote. O peitoral com as 12 pedras, as 12 pedrarias,
cada um representando as 12 tribos de Israel, porque através do sol, dependendo do jeito que batia o sol, e aí ele escolhia, através disso, o negócio do Urim e Tumim, é só o sumo sacerdote que tinha. Algumas coisas só o sumo sacerdote tinha. O João Batista tinha tudo para ser sumo sacerdote de Deus. Porém, na época que o João Batista nasceu, o sacerdócio estava corrompido. E o João Batista nunca teve acesso ao guarda-roupas do templo, onde tinha as câmaras e recâmaras para que um sumo sacerdote pudesse se produzir. Por outro lado, ele não podia andar como uma pessoa normal. Por isso, o João Batista andava com roupa de pele de camelo e um cinto traspassado pelo lombo. A Bíblia diz que o sumo sacerdote não podia comer, evidência número 3, a comida do comum. O sumo sacerdote não podia comer arroz, feijão e churrasco. Como que ele comia? Ele tinha um garfo de 3 pontas, e ele colocava dentro da panela, e a Bíblia diz que a tradição era o seguinte: a porção que ele tirava com o garfo era a porção para a manutenção da vida dele naquele dia. Só que quando João Batista nasceu, o ministério estava corrompido. O garfo de 3 pontos trocava de dono, conforme a política. Mas, por outro lado, ele não podia comer a comida comum. Vocês acham que ele comia gafanhoto porque ele achava legal? Não, ele comia gafanhoto porque ele era o sumo sacerdote de Deus. E não podia comer a comida que as pessoas comiam. Aí ele vivia diferente. Ele se vestia diferente. Porque ele era o sumo sacerdote. Verdadeiro. O original. Ele se vestia diferente porque é legal? Andasse todo maltrapilho, todo zoado, parecendo o profeta de 700 anos atrás? Não. Mas ele não podia se vestir como uma pessoa normal, de camisa de calça jeans e sapato, ou naquela época mete um vestidão e sai, não sei o que lá, igual Jesus andava com roupas normais. João Batista não podia. Não é porque ele era chato, é porque ele era o sumo sacerdote de Deus. Tem regras haviam regras para serem cumpridas. Quer outra prova? Ele realizava a purificação. Só o sacerdote ou o sumo sacerdote podia realizar. E o João Batista realizava a verdadeira purificação, que é através do arrependimento, da confissão de pecados. Quer outra prova? Bom, quando João Batista vai para o deserto, coloca de novo Lucas capítulo 3, versículo 2, que à luz desses novos fatos, você vai entender melhor aquele texto. A Bíblia diz assim, sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra do Senhor a João. O texto fala de 3 sumos sacerdotes. 2 estão colocados pelo nome aí, sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes. A palavra verdadeira de Deus era com João. Esse é o verdadeiro. Esse é o verdadeiro sumo sacerdote. Os sacerdotes da religião comprada são Anás e Caifás. Quem queria roupa de linho, garfo de 3 pontas, éfode, urim, tumim, e toda essa questão da religião, procurem no templo Anás e Caifás, um é genro do outro. Mas se alguém quisesse o verdadeiro sumo sacerdote, procura no deserto, mas a palavra de Deus está sempre com o verdadeiro. Porque quando João Batista sai para o deserto, Deus sai com ele. Quando João Batista vai para o deserto, Deus está com ele. E quando o pessoal pergunta quem é você, ele falou, vocês perderam, vocês não estão entendendo. Deus mudou de endereço. Ele não atende mais no templo. Ele atende através do verdadeiro sumo sacerdote. Eu sou a voz dele. Porque o sumo sacerdote é o representante máximo de Deus na terra. E quando o pessoal pergunta, falou assim, vocês querem saber quem eu sou? Eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, nada disso aí. Mas eu sou a voz de Deus. Eu represento Deus aqui nessa terra. E mesmo sendo quem era, sumo sacerdote, João Batista morreu como um homem comum. Mas o que importa não é como ele morreu, mas como ele viveu. Como ele viveu. E eu queria muito que nessa palavra você se despertasse a viver diferente. A viver diferente. Tem um filme de Hollywood que chama Encontro Marcado, e que aparece que é o Anthony Hopkins e o Brad Pitt. É um filme antigo. E o Anthony Hopkins, ele é um milionário, trilionário,
que estava sendo roubado lá na empresa dele, no mundo inteiro, tal, o cara que anda de helicóptero, de jato pelo mundo, tal. E o Brad Pitt, eu não sei os nomes deles lá no filme, o Brad Pitt é a morte que vem buscar o cara, entendeu? E aí o Brad Pitt, que é o anjo da morte, ele vem e ele se interessa, quando ele ia tomar a vida então desse milionário, ele viu que ele era um cara muito legal, tá? Ele falou assim, pô, eu quero passar um tempo com você, só que você não pode falar para ninguém quem eu sou. E aí o Brad Pitt fica do lado desse executivo durante um tempo, alguns meses, eu não lembro, meses, semanas, não chega a dar anos não, algumas semanas. E aí ele começa a ver, cara, como ele era um pai maravilhoso, como ele era um cara de bem, como ele era um homem honesto, como ele era um homem íntegro e tal. E ele começa a olhar para a vida do cara que ele vai tirar a vida de uma forma diferente. E tinham combinado, no dia tal era o dia que ele ia ceifar a vida dele mesmo. E ele enfrentou a morte de cabeça erguida e falou assim, então vamos combinar, vai ser assim e tal. E quando chega no fim, que é uma festa, tal, vale a pena ver esse filme. Aí ele vai saindo, o Brad Pitt vai levando o cara, né? Tipo para a morte, né? Quem vai assistindo o filme está entendendo que ele está levando o cara, levando o cara, e a câmera faz uma tomada e fica a silhueta dos dois andando. E aí o Anthony Hopkins olha para o Brad Pitt e fala assim para ele, eu tenho que ter medo? E a morte, representado ali no Brad Pitt, ele fala assim, um homem como você não. A gente tem que viver de um jeito a glorificar o nome do Senhor, gente, de alguma forma. Você pode. Mas eu não li a Bíblia do tanto que o senhor leu. Mas você consegue glorificar Deus lá na sua casa, de algum jeito. Mas não é grego e hebraico, pastor, eu não manjo nada. Beleza, mas você pode, lá no seu quadrado, você pode ser voz de Deus para alguém, sim. Você pode ser boca de Deus para alguém, sim. No contexto de corrupção, você pode ser a voz que clama no deserto. Ou a voz do que clama, conforme nós aprendemos hoje. Faça a sua escolha, meu irmão. Porque o tempo está passando. O tempo está passando. Paulo diz assim, irmãos, o tempo se avizinha, de forma que aqueles que compram é como se nada possuíssem, aqueles que têm é como se não tivesse, porque a aparência do mundo passa. A aparência do mundo passa. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você. E que a gente leve esse ensinamento para nós, não só como nossa, que da hora, o pastor está falando, eu nunca ouvi falar que João Batista podia ser o sumo sacerdote, porque no grego, porque não sei o que lá da costume. Não. Você não entendeu então. Não é essa parte que a gente tem que reverberar. Isso aí você aprende, um dia você ensina, beleza. O que tem que reverberar é que eu tenho que sair daqui sendo a voz daquele que clama no deserto. Eu tenho que ser alguém que prepara o caminho do Senhor. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.